Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? O acaso vai me proteger enquanto eu andar? Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos e ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? O acaso vai me proteger enquanto eu andar? Eu comecei a nossa aula de hoje com a música Epitáfio do Titãs, porque eu queria muito dizer a vocês que a gente precisa viver antes do epitáfio. Que não possamos futuramente dizer que eu deveria ter amado mais, que eu deveria ter visto o sol nascer, o sol se pôr, que eu deveria ter me importado menos com esses problemas pequenos e ter morrido de amor. Se importe menos com os problemas pequenos. Saia para sentir o sol na área. Pode ser na calçada sozinha, mas nesse momento a gente precisa refletir o que realmente vale a pena. Que não sejamos as pessoas ou a pessoa que futuramente vai cantar epitáfio, mas que sejamos a pessoa que pensa que fez tudo isso, que morreu de amor, que viu o sol nascer, que viu o sol se pôr. A nossa aula, vou agora seguir para a nossa aula de hoje. Bom, amores, hoje nós vamos ver um pouco sobre infografia. O que são infográficos? A infografia ela surgiu com um novo elemento nos discursos jornalísticos contemporâneos, devido principalmente aos avanços tecnológicos e ao desenvolvimento do próprio modo de se fazer jornalismo. Imaginem, nós estamos hoje numa era muito visual, onde o que nos chama muita atenção são as imagens. É muito mais fácil lermos uma imagem, mesmo que tenha um texto verbal, né? Um texto verbal e não verbal juntos, do que apenas um texto verbal. É muito mais comum hoje em dia que os infográficos tenham um alcance maior do que os textos verbais. Esta proposta de fazer jornalismo por meio do uso de imagem e texto em uma coesão, em que o texto e imagem se fundem, formando um significado, nos revela uma maneira de narrar os fatos, em que um aspecto singular da notícia possa ser explicado com maior clareza e facilidade para a compreensão de temas mais complexos do que por meio do puro texto. No jornalismo impresso, estudiosos e pesquisadores espanhóis e brasileiros do assunto datam o uso do primeiro infográfico no ano de 1806 pelo jornal The Times de Londres, mas ainda de uma forma muito artesanal. Então, foi nos anos 80 que a infografia jornalística, especialmente no meio impresso, começou a ser utilizada de forma mais sistemática, com a chegada dos computadores, com softwares gráficos necessários para uma produção mais apurada. E hoje nós temos verdadeiras obras de arte, verdade, quando se trata de infográficos. Pessoas que trabalham muito bem com a imagem, nos traduzindo muitas vezes um texto que seria para a compreensão de poucos, um texto verbal longo, uma linguagem mais formal, traduzindo-os em infográficos para que haja uma maior compreensão no geral. Os infográficos, eles são representações visuais empregadas com o intuito de repassar informação. Serve para complementar a informação veiculada em uma notícia ou reportagem, explicando um fato apresentado. Nós vamos ver agora um exemplo
bem recente na nossa rede social, né, da escola. Tem até aí embaixo, que é quando lavar as mãos. Um infográfico, mais um infográfico sobre o Covid, que nós estamos vendo muito atualmente, muitos. Então, nós temos aí, antes de tocar no rosto, após tossir ou espirrar, depois de ir ao banheiro, antes e depois de trocar fraldas, antes de cozinhar e comer, antes e depois de visitar alguém doente, não é o momento de visitar alguém doente. Depois de retirar o lixo, após tocar em maçanetas, isso é muito importante. Às vezes a gente acha que não tá, né? O vírus não tá e acaba ignorando. Após estar em locais públicos, não se esqueça, manter as mãos limpas reduz a propagação de doenças como o Covid-19. Queridos, então, vejam que nesse infográfico alcança por meio das imagens. Seria possível que eu mostrasse essa imagem para alguém que ainda não sabe ler e perguntasse: quando eu devo lavar as mãos? De acordo com a imagem, possivelmente a pessoa haveria uma compreensão do contexto no todo. Talvez não diria, por exemplo, antes de cozinhar e comer, mas com certeza poderia perceber que é antes de refeições. Ao trocar fraldas, poderia dizer ao segurar bebês, que também está tranquilo por serem de zona de risco. Então, o infográfico ele facilitou muito a propagação de informações. Este infográfico ele é independente, pois não necessita de um texto verbal, não necessita de uma notícia para fazer sentido. Não é o que acontece com muitos gráficos, por exemplo, que muitas vezes, para fazer sentido, necessitam de uma notícia anteriormente. Infográficos também, encontramos muitos infográficos nessa classe, digamos assim. Hoje veremos também a divulgação científica. Tem como objetivo principal explicar, dar a conhecer e expor determinado assunto de cunho científico. Os materiais didáticos de biologia, física, química, história e geografia são textos de divulgação científica. Ele está presente, além de materiais didáticos, em jornais, revistas e sites. São sequências expositivas. Lembra das sequências expositivas? Explicam, expõem, tá? Algo. Costumam citar especialistas que participaram da pesquisa e a metodologia usada. Quando se vai divulgar um texto de cunho científico, é muito importante a gente saber qual foi a metodologia utilizada. Por exemplo, pacientes de caso grave. Foi utilizado em 10 pacientes de caso grave. E aí vem também o especialista. Não é qualquer pessoa que desenvolve, né, um texto nesse nível. E aí cita o especialista para firmar a informação que foi passada. Então, qual a ligação entre o infográfico e a divulgação científica? Eles se completam. Muitas vezes um texto de divulgação científica não alcança a informação para todas as pessoas. Enquanto que o infográfico, quando a gente representa esses dados da divulgação científica por meio de imagens, fica mais fácil de convencer. Eu vou dar um exemplo prático do dia a dia. Os boletins da Covid-19, que são lançados diariamente pelas prefeituras e pelo Estado, normalmente são em infográficos. Se aquelas informações estivessem apenas em um texto verbal, tá? Em uma linguagem verbal, em um texto de divulgação científica, pois está divulgando algo desse meio de cunho científico, alcançaria tantas pessoas? Ainda tem alguns municípios que agora estão colocando lá, em óbito, colocam uma cruz, recuperados, colocam um certo, né? Para que haja um maior alcance de pessoas. Então, há sim eles se complementam. Muitas vezes o infográfico traduz, que essa seja a melhor palavra, um texto de divulgação científica.
Na nossa videoconferência, veremos alguns exemplos no livro para que possamos melhor compreender. Se vocês têm alguma dúvida, podem fazer a anotação e na videoconferência a gente sana, tá bom? Essa possível dúvida. Lembre-se, vamos viver antes do epitáfio. Um beijo, terceiro ano.